Olá, amigos. Estamos aqui de volta com o programa Expressão Universitária e hoje temos um assunto também importante, porque todos os nossos assuntos têm a importância devida em cada setor, em cada área, enfim. Nós sempre procuramos levar a melhor informação a você em casa, que sempre nos prestigia. E o nosso assunto de hoje é o Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde, desenvolvido em parceria entre a Unicruz, Unijuí e a nossa URI Erechim. Para isso, estão aqui conosco a professora Fernanda Dalmaso Cameira, coordenadora do PPG em Atenção Integral à Saúde, pela URI Erechim, e a professora Neiva de Oliveira Prestes, mestre agora em Atenção Integral à Saúde, que também vai nos falar a respeito da sua pesquisa dentro desse programa. Bem, nós queríamos, em primeiro lugar, para informá-los mais adequadamente e claramente a respeito desse programa de pós-graduação. É o mais recente, digamos assim, e único na área da saúde, né, pelo que me consta. E a professora Fernanda vai falar um pouco a respeito desse programa de pós-graduação em atenção integral à saúde e a forma de desenvolvimento. Não é um programa, é um programa que envolve 3 instituições de renome aí no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, professora Fernanda. Por favor, nos esclareça um pouquinho mais a respeito desse importante programa. Obrigada. Então, é um prazer estar aqui hoje, né, para conversar um pouquinho e explicar um pouquinho do nosso programa, da mesma forma acompanhar a professora Neiva, né, que é nossa colega da URI e foi nossa mestranda no programa, para conversar e divulgar um pouco também o nosso programa, né? Então, na verdade, o nosso PPGAIS, que a gente chama, que é o Programa de Pós-Graduação, né, em Atenção Integral à Saúde, ele é um programa interinstitucional, né? Então, nós temos 3 instituições que fazem parte: a URI Erechim, a Unijuí e a Unicruz. E ele tem uma característica de ser interdisciplinar, né? Então, é um mestrado acadêmico e interdisciplinar. Então, na verdade, nós estamos no 3º ano, né? Finalizando o 3º ano, já conseguimos formar vários mestres já da primeira turma e estamos indo, então, para o 4º ano do nosso programa aqui em Erechim. Essa foi digamos assim, uma jogada do conhecimento da universidade em unir conhecimentos, embora a URI foi a 3ª instituição a entrar na programação, no programa. Eu acho que isso aí dá tenho certeza, né, que tem contribuído e vai contribuir muito mais para essa área da saúde, porque pesquisa é sempre importante. E a gente tem acompanhado o mundo afora aí a importância das pesquisas na área da saúde. Como é que surgiu, apenas para comentar um pouquinho mais a respeito disso, como é que surgiu essa união dessas 3 instituições? Porque esse programa já vinha sendo desenvolvido, né? Sim, na verdade esse programa já existe há 11 anos, né? Então era uma associação entre Unicruz e Unijuí. E em 2022 a CAPES então abriu editais, né, para novas possibilidades de novas associações. E nós aqui na URI, né, tínhamos há muitos anos já a ideia de montarmos, né, um programa. E aí nós vimos então que estava aberta esta oportunidade, né? Já sabíamos da excelência do trabalho, né, do programa do PPGAIS, Unijuí e Unicruz, e começamos então as tratativas, né, para poder fazer uma nova proposta, né, e ser encaminhada à CAPES. Então, em 2022, nós encaminhamos à CAPES essa nova proposta, que foi aprovada no final do ano. E aí sim, então, iniciamos com o programa no ano de 2023, né, que foi onde a Neiva, então, fez parte da primeira turma do nosso programa, né, aqui na URI Erechim. Mas em seguida a gente vai dar mais detalhes a respeito desse programa de pós-graduação. Então a professora Neiva, que já é nossa colega aí de docente da universidade,
já faz parte da primeira turma, né? Que bom, né? E parabéns, né? Então, professora Neiva, por essa conquista. E em que área a senhora atuou e que área a senhora desenvolveu a sua pesquisa? Me parece que é um assunto que vem sendo muito debatido nos últimos anos. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho a minha pesquisa. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa experimental com orientação da professora Fernanda e foi uma pesquisa experimental com animais, com ratos jovens, e é um grupo de pesquisa, né, vários pesquisadores, e eu desenvolvi a pesquisa com o sistema renal. Então, eu pesquisei a toxicidade do cigarro eletrônico no sistema renal. E esse foi o nosso objetivo de pesquisa, entender se o cigarro eletrônico ele causa toxicidade nos rins, né, de ratos jovens, pensando que hoje o cigarro eletrônico ele está muito popular, especificamente na população mais jovens, né, nos adolescentes e também adultos jovens. Então foi essa a nossa pesquisa que a gente desenvolveu. E quais foram as conclusões dessa pesquisa? Então, a gente concluiu que, de fato, o cigarro eletrônico ele causa um dano renal, ele causa dano renal pelo próprio cigarro, a nicotina, e também compostos químicos que estão presentes principalmente nas essências do cigarro eletrônico. Então, ele causa lesão renal, a gente estudou as células, fez histologia, a parte de estresse oxidativo, então a gente conseguiu ver que, de fato, esse cigarro eletrônico, ele causa, sim, danos renais. E o rim, ele é um órgão vital, né, no nosso organismo, ele é muito importante para o funcionamento e ele filtra todo o nosso sangue, elimina toxicidades e o cigarro eletrônico, ele causa dano. Então, na literatura, o nosso estudo, ele traz, assim, para mostrar algo novo, né, que é o estudo em jovens, relacionado ao dano precoce já com o uso do cigarro eletrônico. A professora pesquisou a área renal, mas tem outras áreas também sendo pesquisadas, o que comprova basicamente os danos que o cigarro eletrônico pode causar, né, professora Fernanda? Sim, nós na universidade, então, há algum tempo a gente já vem realizando pesquisas, então é uma das minhas linhas de pesquisa, né, estudar aí a toxicidade de diferentes cigarros. Nós iniciamos pelo cigarro de palha, né, artesanal, que é um cigarro ainda utilizado, mas antigamente ele era mais utilizado, principalmente nas nossas regiões rurais aqui, próximas a Erechim. Depois estudamos o cigarro de palha industrial e com essa vinda, né, de uma forma muito crescente do cigarro eletrônico, nós pensamos, né, como grupo de pesquisa em começar realmente a estudar e verificar esses danos, né? Então, assim, a gente já realizou alguns outros estudos com ratos adultos, mas a ideia do trabalho da Neiva e de outros alunos do curso de fisioterapia, do curso de medicina e também mestrandos do programa é trabalhar, né, com diferentes órgãos com animais jovens. Então, a Neiva estudou os rins. Nós temos uma aluna, que é a Luana Zambon, que vai terminar agora o mestrado até final de novembro, que está estudando o coração, né? Inclusive identificou grandes alterações, né, na estrutura do músculo cardíaco, na função do músculo cardíaco, né? Nós conseguimos fazer análises assim diferenciadas. Temos um grupo de alunos que está estudando o sistema urinário, né, o sistema cerebral, um aluno também da medicina estudando musculatura periférica e temos também duas alunas estudando o globo ocular, né? Então, em parceria com alguns médicos também, colaboradores. Eu sempre falo, né, pesquisa a gente não faz sozinha, né? Então, nós temos vários professores, o próprio trabalho da Neiva, nós temos, então, o professor Rogério Dalago, que é um colega da URI, né,
é químico e trabalhou conosco também, avaliando a essência, porque nós identificamos esses danos, mas também nós tivemos um químico que avaliou, né, a essência. Né? Então, na verdade, nós temos substâncias que são químicas, né, que ao entrarem em contato com o vapor, elas também se tornam tóxicas. Então, não tínhamos como analisar os danos nos tecidos sem também analisar a parte química, né, todo esse vapor que as pessoas inalam. Temos também o professor Alexandre, que é bioquímico, que nos ajuda muito nessa parte bioquímica, as análises bioquímicas. Temos uma colaboração com o professor da Unesc de Santa Catarina, que trabalha conosco também, né, auxiliando nas análises inflamatórias. Né? Então, nós somos um grupo realmente de professores. O professor Elvis, da fisioterapia, também nos auxilia nos protocolos experimentais de exposição ao cigarro. Então, é um grupo muito grande de professores, pesquisadores, alunos, bolsistas, né? Então, precisamos desse grupo todo. Inclusive, nesse trabalho da Luana, nós temos uma médica também, cardiologista, a doutora Isadora, aqui de Erechim, que contribuiu também fazendo os exames nos ratos, né, para que a gente pudesse ver essa alteração da função cardíaca. Então, é um grupo mesmo de pesquisadores trabalhando nesses projetos. Mas isso não deixa dúvida, né, professoras, de que as pesquisas, mesmo sendo apenas com ratos, comprovam os danos para o ser humano. E aí me parece que é moda também. E tudo que é moda parece que é mais atrativo, mesmo que não se mensure os danos à nossa saúde, né? Não sei o que se pode falar, o que mais as suas pesquisas demonstraram, porque nós temos que pesquisar também como convencer as pessoas a desistir, né? O maior público são os adolescentes, né? Mas nós temos uma grande parcela de adultos utilizando, né? De 25 a 35 anos, inclusive pessoas, né, que sabem, relativamente esclarecidas, e a gente sempre fala, né, é impossível a gente não ter noções do que o cigarro causa, porque realmente está na mídia, né, nos jornais, na televisão, nunca se falou tanto assim, né, na rede social. Então é importante assim ressaltar os adolescentes, né, eles estão utilizando, então a gente precisa, nós temos um programa na URI que é o programa Previdrogas, né, que a gente trabalha muito com os adolescentes e lá o objetivo nosso é prevenção. E um dos motivos da gente estar trabalhando com os adolescentes é poder sair um pouco do espaço do laboratório onde nós pesquisamos, né? Então, nós ali a gente verifica o dano causado, mas a gente queria ir além disso, né? Era o meu objetivo poder chegar ao jovem e poder mostrar realmente o que a gente está identificando dentro do laboratório. Então, o programa Previdrogas, né? Nós já temos na URI há 6 anos e a gente tem colhido, assim, experiências maravilhosas de aproximar o jovem da gente, aproximar o jovem do professor, da coordenação, dos pais, né? Então, assim, ó, é um assunto que tem que ser conversado. E eu acho que, já que a gente está aqui conversando sobre isso, eu acho que é muito importante, né, os pais entenderem que precisam fiscalizar os seus filhos, precisam orientar os seus filhos. A escola, como a URI, ela tem feito um papel maravilhoso, né, em relação à prevenção, mas existe um grande papel dos pais, né, que é orientar para que não seja usado. E a gente ainda tem pais que desconhecem e alguns pais ainda, por incrível que pareça, oferecendo cigarro aos seus filhos, né? Então, é algo ainda que nos preocupa demais, né? Só para esclarecer que esse trabalho não é feito exclusivamente aqui na universidade ou na escola ou em algumas escolas da nossa cidade, mas é uma campanha nacional, né, professora? Sim. Que inclusive partindo lá do Dr. Bartô, lá de São Paulo, né? O Dr. João Paulo Lotufo, que é médico pediatra, foi ele, né, o nosso grande incentivador. Ele já veio aqui na instituição. O ano que vem acho que vamos trazê-lo novamente, porque o ano que vem nós temos o fechamento de um ciclo, né, onde os alunos que iniciaram o programa Previdrogas no 6º ano, que é onde inicia, eles já estarão então finalizando no 3º ano do ensino médio. Então, ano que vem, nós vamos ter esse fechamento aí de uma turma que iniciou, né, finalizando todas as atividades. Então, realmente, eu acho que é um diferencial muito grande da URI proporcionar aos jovens, aos estudantes da instituição,
este programa. Mas agora a senhora tem mais uma parceira aqui, né? Sim. Então acredito que a professora Neiva poderá contribuir de forma assim relevante com essa campanha, até esclarecendo, né, e clareando as suas pesquisas nessa área. Sim, é muito importante. E isso que a professora Fernanda falou, do nosso estudo sair de dentro da universidade, né, dos nossos laboratórios, e a gente conseguir trazer para a comunidade, para os adolescentes, para os pais, né, conscientizar o quanto que é importante saber os danos, porque como tu falastes antes, é muito comum hoje os adolescentes usar, é moda, né, e é atrativo, tem as essências com sabor, enfim, para atrair o jovem e também para o jovem se sentir parte das amizades, da sociedade, onde ele convive. Às vezes ele começa a usar por uma brincadeira e daqui a pouco o cigarro ele tem nicotina, tem vários compostos que a gente pesquisou e que estão aí já evidenciados na literatura e o que acontece? Causa dependência. E aí daqui a pouco esse jovem vai ser um dependente, né, dessa substância química e causando lesão para vários órgãos, inclusive o rim, que agora a gente conseguiu comprovar também essa questão da lesão renal, né? E hoje a gente tem, a nível de Brasil e mundo, uma estatística muito grande de doentes renais crônicos. E o doente renal crônico, numa classificação que a gente chama classe 5, é um doente que não tem mais função do rim. E ele precisa ir para uma máquina de hemodiálise. Então, isso acho que é muito importante a gente trazer também para a comunidade o entendimento disso, né? Os pacientes hoje com lesão renal, eles vão para hemodiálise 3 vezes por semana, ficam durante 4 horas conectados numa máquina para conseguir filtrar o sangue, fazer a função que o rim faria, né? E é muito danoso, ocorre a qualidade de vida fica muito comprometida, as funções, enfim, e também o cigarro, a maioria dos pacientes que a gente vê, né, hoje em hemodiálise são pacientes que eram fumantes, né, diabéticos, hipertensos. Então a gente tem esse foco também em trabalhar a prevenção, evitar que esse jovem, através do conhecimento, evitar que esse jovem escolha usar um dispositivo que causa, sim, dependência química, que tem nicotina e às vezes tem mais nicotina do que tem na rotulagem, né? E quando a gente vai para uma pesquisa, quando a gente mergulha nos estudos e nas evidências científicas, a gente começa a ver o quanto o que de fato deveria estar na rotulagem, por exemplo, de um cigarro eletrônico, não é exatamente a composição que tem ali, que é vendido, né? E hoje os jovens têm muito acesso, um acesso fácil a esses dispositivos, que causam danos, né? Então, a gente tem que olhar para isso e pensar em prevenção, evitar que esses jovens daqui a pouco sejam doentes crônicos, né? E às vezes, quando inicia mais jovem, como hoje está acontecendo, talvez essa lesão renal vai ser muito mais precoce. Exatamente. Só complementando o que a Neiva falou, né? Os jovens estão viciando em função de esses cigarros terem muito mais nicotina do que o cigarro convencional. Então, já está descrito na literatura que ele chega a ter 6 vezes mais. Então, é por isso que os jovens estão viciando de uma forma muito rápida. Alguns jovens até dizem pra gente, né? Mas eu fumo cigarro eletrônico sem nicotina. Só que o que a gente explica para eles, né? A nicotina, ela causa dependência. Né? Mas o cigarro tem todas aquelas outras substâncias que entram em contato, né, em função da temperatura e acabam sendo tóxicas. Então, mesmo você fumando um cigarro eletrônico sem nicotina, você também vai estar inalando, né, essa vaporização que a gente chama, e isso tudo é maléfico.
né? Então, hoje nós temos cigarros sendo vendidos que são de 1.000, 2.000, 3.000 tragadas, né? Então, são cigarros, são dispositivos que têm várias formas, que é como se fosse um pendrive, né? Então, os jovens, eles acabam buscando uma maneira mais fácil, muitas vezes, né, de estar utilizando, e muitas vezes são esses pods, né, ou vapes, enfim, que tem esse número de tragadas, né? Bom, esse é um assunto, gente, que a gente tem que voltar aqui e clarear mais e falar, enfim, de outras pesquisas e outros assuntos. Mas nós não queríamos encerrar o nosso programa ainda sem falar mais alguma coisa a respeito do programa de pós-graduação em si, porque muitas pessoas podem ficar interessadas em fazer esse programa. Enfim, qual é o público, então, que pode fazer esse mestrado? A gente fala em mestrado, mas também tem doutorado. Sim, na verdade, então, em 2023, nós aprovamos, então, o doutorado. Então, na turma de 2024, nós já entramos o ano, então, de 2024, oferecendo, então, o doutorado. Então, hoje nós temos o mestrado e o doutorado em atenção integral à saúde. E o nosso público-alvo, né, são profissionais da área da saúde e áreas afins. Né? Então, às vezes o pessoal diz, mas eu não sou da área da saúde, mas nós temos, por exemplo, gestores de hospitais fazendo o nosso mestrado. Né? Então, assim, são pessoas que têm o interesse, muitas vezes, né, de estar buscando, né, uma resposta, enfim, dentro do seu próprio local de trabalho. Né? Então, nós temos alguns gestores que estão fazendo e na verdade, assim, eu acho que 75% do nosso público são profissionais da área da saúde. Nós temos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, biomédicos, toda a área da saúde, né? E todo esse público também que tem alguma relação com a saúde. Que bom que isso mostra também a preocupação dessas lideranças, dessas pessoas todas com a relação à saúde. Mas quando se entra no mestrado, normalmente tem linhas de pesquisa do programa. São 2 linhas, né? E isso. Quais elas dá para esclarecer? Nós temos, então, uma linha de pesquisa de processo, saúde e doença e cuidado, e processos químicos e biológicos em saúde. Né? Então, temos uma linha mais voltado para aquele atendimento, né, a pacientes, a tratamentos, a pacientes, né, ao cuidado do paciente, que é mais voltado para essa linha 1, né? E também a linha 2 é mais por uma linha experimental, assim, que você deseja trabalhar com experimentos, né, experimentos in vitro ou em animais, com biomarcadores inflamatórios, mais assim no âmbito laboratorial, né? E as pessoas interessadas aí, então, como é que tem que fazer? O mestrado é presencial. Isso. Na verdade, como nós somos 3, né, eu acho que é importante falar, nós temos aula presencial sempre no campus onde o professor está dando aula, sim, né? Então nós temos 3 universidades. 3 grupos, né, professores então da Erechim, da Unijuí e da Unicruz. Então, quando nós damos aula aqui, os alunos da Unicruz e da Unijuí recebem o link e assistem à aula. As aulas são síncronas, né? Então, nós não gravamos aulas, as aulas acontecem em tempo real. E quando as aulas acontecem lá, o nosso aluno daqui pode assistir pelo link de casa ou de forma presencial na nossa universidade. Nós temos uma ex-aluna, digamos assim, presente aqui, que pode nos falar com mais propriedade, né? Como é que foi participar desse mestrado? Como é que foi essa experiência conviver com colegas, enfim, profissionais de vários pontos do estado aí, professora Neiva? Foi bem interessante ter essa oportunidade. Embora ela seja de uma área da saúde, né? Também, sim, mas... Sim, a minha formação, eu sou enfermeira, mas foi bem importante trabalhar ao longo desses 2 anos com vários colegas, né? Como a professora Fernanda falou, de áreas... das áreas mais distintas possíveis, desde as áreas administrativas e as áreas da saúde também. Então, foi bem bacana, porque é um conhecimento muito enriquecedor, aonde tu tem contato com equipe multi, tu tem muitas disciplinas dentro do mestrado, onde você sai só do teu
cotidiano da tua área de trabalho, né, como a minha, da enfermagem. Então, a gente tem a oportunidade também de fazer discussões multiprofissionais, né? Então, isso enriquece muito o nosso currículo e também abre novas possibilidades, novos horizontes. E eu também nunca tinha pesquisado, né, feito pesquisa experimental com animais. Então, eu tive essa oportunidade de participar do grupo de pesquisa da professora Fernanda e eu aprendi muito, né? Porque quando a gente se desafia a estudar algo novo, a gente sai daquela zona de conforto, né? Então, eu sou formada há 20 anos e a gente acaba ficando numa zona de conforto onde a gente mais estudou, né? A minha área é hospitalar. Então, também foi muito interessante essa área de pesquisa em laboratório, foi de um grande aprendizado, né? E com certeza isso a gente leva para a nossa vida profissional, leva para minha formação e também para os meus alunos dentro da sala de aula, porque também convivo com jovens, né? Que também por vezes usam cigarro eletrônico e a gente já faz uma aula diferente hoje, conscientizando o aluno para a importância, né, do conhecimento do que tem no cigarro eletrônico. E também sou mãe, né, de adolescente, sim. Então isso é muito importante, o conhecimento é para a vida, né? Que bom, professora Neiva. Para encerrar, como é que as pessoas interessadas buscam informações aonde, que forma encaminhar uma possível inscrição aí? Isso, nós estamos então com as inscrições abertas para o processo seletivo, então, para a turma de 2026, do mestrado e do doutorado até o dia 17 de novembro. Então, nós temos a nossa rede social, que é @ppgaisurerechim. Temos também o site, né, da nossa página da URI, que é do Programa em Atenção Integral à Saúde. E temos também as informações na nossa secretaria da pós-graduação, na URI, né, que também temos a secretária, que é só o pessoal entrar em contato com ela ou comigo, que nós estamos à disposição, então, para orientar. Muito bem. Viu que esse assunto, como eu prometi no início, realmente é atrativo, é interessante. Então, quanto mais você puder se informar em casa a respeito disso, mais também você estará contribuindo para, não só para as pesquisas, mas também para essa campanha importantíssima que está em andamento aí pelas professoras. Ok? Grato pela... Muito obrigada pelo espaço. Isso. E professora Neiva, também parabéns pela sua conclusão do mestrado e sempre que tiver algo novo, por favor, retorne aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa.